Pai do Senhor Jesus, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quarto mergulho. E esse quarto mergulho está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo a partir do 1, que está escrito assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, porém veio o credor para levar os meus 2 filhos, para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: O que hei de te fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pegue emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe diziam as vasilhas. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e elas enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto. E aqui é um mergulho financeiro, para você colocar em ordem aquilo que está em desordem. Como é um mergulho, não sei qual a sua condição financeira hoje, não sei nada sobre você, mas Deus ele sabe. Então a partir de hoje você vai colocar as suas entradas financeiras e a sua saída. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo, aqui em cima, um exemplo de financeiro. Aí você vai colocar o tanto que você ganha, o que você gasta, que é o que sai nas despesas, as saídas, e as entradas, que é o que você recebe, que é o salário. Saídas e entradas. Na economia, existem 2 bases principais da economia, que é o produto, que é aquele produto fazer desenvolver e dar lucro. O que é isso? Por exemplo, aqui era o azeite, mas o azeite era usado como comércio. Então Deus usou aquilo que ela tinha, o pouco que ela tinha, para fazer grande. Ou seja, ela precisava pagar a dívida. E não se paga a dívida murmurando, reclamando, se paga a dívida resolvendo. E qual foi a solução que ela achou? Meu marido morreu, os credores estão aqui na porta, eu não sei como resolver. Meu marido era um dos filhos dos profetas, servia a Deus de verdade. Meu marido tinha obras, o que eu vou fazer? Eu vou procurar Deus, a minha única solução é Deus. E ela procurou Eliseu, que naquela época era o profeta daquela época, e Eliseu simbolizava um instrumento de Deus. Então ela foi procurar Deus, ela foi procurar a solução em Deus. E eu até coloquei aqui a respeito, anotei para não esquecer de falar, problemas se resolve resolvendo com solução. Problema. Para ter um problema tem que ter a solução. Todo problema tem solução. Como hoje na nação brasileira estão muitas pessoas endividadas. Por quê? Porque joga não vou falar o nome do jogo aqui, mas todo mundo sabe o nome desse jogo, né? Onde existe um jogo que você joga seu dinheiro para você ganhar, não tem como. Dinheiro foi feito para você guardar, para você investir, não para você jogar. Você não sabe se vai ganhar, por isso que o nome é jogo. Um jogo você não sabe, um jogo de azar, se você vai ganhar ou se você vai perder. E principalmente que Deus não apoia esse tipo de prática. Deus não está nessa situação. Então aqui, solução em Deus que ela foi procurar, né? Se humilhar para Deus. Ela poderia ter se humilhado para qualquer pessoa. Como aqui no Nordeste, muitas pessoas se humilham para prefeito, para vereador, se humilham para tantas pessoas, né? Às vezes para patrão, às vezes é uma humilhação que não é necessária. Tem humilhações que não são necessárias. Mas ela se humilhou para Deus, porque ela procurou Eliseu. Então a partir de hoje, se humilhe para Deus. Como esse é o quarto mergulho, é o quarto mergulho financeiro. Então você vai apresentar a Deus tudo aquilo que é seu financeiro, se você é dono de uma empresa, se você trabalha para você mesmo, se você tem uma micro e pequena empresa, se você tem um MEI, né? Se você tem um CNPJ, apresente a Deus. Lide com o seu financeiro de uma forma responsável. Se você não trabalha
depende de benefícios sociais. Isso é uma escravidão. Procure crescer, procure desenvolver, procure um curso. Assim como essa mulher aqui, ó, ela não era empresária, ela não vendia azeite, mas aquela direção de Deus foi. Ela precisa, o que Deus entendeu? Ela precisa pagar a dívida. Deus precisava de um meio para usar, como aqui no canal. Eu comecei com uma lousa, com essa lousa aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu comecei com o que eu tinha, com um apagador e uma caneta. Comecei com o que eu tinha. Aí Deus falou, vou usar o que você tem. Deus, né? Claro, a Bíblia, que é o principal. A lousa, o apagador e a caneta. Foi o que eu tinha. E é o que eu tenho, né? Deus, ele me deu a direção de criar o canal e de continuar. O que é que você tem em casa? E ela disse que não tinha nada, senão um pouco de azeite. E eu falei pra Deus, né? Quando eu comecei aqui o canal, eu falei assim, eu não tenho nada. O pouco que eu tenho, o pouco de conhecimento que eu tenho, Senhor, é muito pouco. Eu sempre falo isso pra Deus. Eu conheço muito pouco da Bíblia. Onde eu tô aprendendo muitas coisas. Como é que eu vou começar um canal? Como é que eu vou começar algo que eu me sinto tão pequena assim? E muitas vezes a gente se sente apequenado. E é desses que Deus gosta, dos pequenos. Porque se você for grande, Deus não aparece se você for soberbo. É por isso que a gente tá mergulhando aqui, porque a gente não é soberbo. E se você for, Deus vai tirar isso de você em nome de Jesus. E aqui, ó, Deus perguntou o que ela tinha. Porque o que você tem é o que Deus vai usar. Ah, eu sei cantar, Deus vai usar a sua voz. Ah, eu sei pregar, Deus vai usar. Ah, mas eu ainda não desenvolvi. Mas Deus pode te ajudar. Só use o que você tem. Use uma vassoura, use um rodo, use uma esponja, use uma panela. Cozinhe para Jesus. Faça sopa, entregue, use o que você tem. Ah, eu tenho uma empresa. Use sua empresa para o reino de Deus. Contribua. Seja dizimista, porque também não existe prosperidade financeira sem ser dizimista. Tem que ofertar na casa de Deus. Como é que você quer bênção de Deus se você não faz nada para Deus? Se você não apoia o reino de Deus? E essa viúva aqui, ó, em um dia ela estava prestes a perder os filhos como escravos. E como ela já era viúva, ela iria ter que catar migalhas, né? Os filhos dela iriam ser escravos. Olha a situação que aquela mulher estava passando, uma situação difícil, né? E talvez você também esteja passando por situações difíceis, mas Deus, ele é capaz de reverter o quadro. E assim como ele fez aqui na vida dessa viúva, ele pode fazer na minha e na sua vida. E ele tem o poder para fazer isso também, só se humilhe diante de Deus. Mergulhe nesse mergulho de verdade, mergulhe diante de Deus. E aqui o profeta deu uma direção de Deus para ela. Por quê? Porque Deus sempre tem uma direção para dar para nós. Deus nunca vai deixar você de mãos vazias. Deus sempre tem uma palavra para você, sabe? Como está aqui escrito no livro de Lucas, ó. Lucas, no capítulo 4, o versículo 27. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então, nesses mergulhos aqui, só Naamã, naquela época, só ele foi purificado, porque só ele se humilhou. Nessa época aqui da viúva, talvez tinham mães que também deviam, talvez. E os filhos foram levados escravos, né? Só que ela conhecia o Deus de Israel, ela sabia que Deus podia fazer algo por ela. E tem coisas que Deus vai fazer na sua vida se você se humilhar. Tem pessoas que você olha assim para ela, você não entende porque que Deus prospera tanto em todas as áreas. Mas é porque aquela pessoa se humilha. E Deus só faz coisas inéditas para quem se humilha. Ah, mas Deus nunca fez na vida de ninguém, na vida de ninguém da minha família. É por isso que Ele é Deus de coisas inéditas. Ele é Deus de surpresas, Ele é Deus de coisas incríveis que Ele só vai fazer na sua vida. E eu vou falar aqui de duas pessoas, um sinal de humilhação, sabe? Vou falar de duas pessoas que tinham vestes de pano de saco, que era sinal de humilhação. Mas duas pessoas totalmente diferentes. Vamos lá, o livro do segundo, o livro dos reis, no capítulo 6, no versículo 30, que está escrito assim. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes enquanto ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei estava vestido de pano de saco por baixo das suas roupas. Esse rei aqui, ele estava com vestido de pano de saco, sinônimo de humilhação, mas por debaixo das roupas, que é o rei Jorão, né, filho de Acabe. Mas ele estava com as roupas, as roupas reais em cima e as roupas de humilhação por baixo, ou seja, ele não mostrou total humilhação. E outra, ele não mudou a conduta dele, ele continuou do mesmo jeito. Tem gente que se humilha só pela metade, não se humilha por completo. Deus, ele quer uma humilhação completa. Agora vamos ver a atitude de outro rei que se humilhou, mas foi uma humilhação completa, Deus recebeu. Esse é o melhor tipo de humilhação, foi a humilhação de Naamã também, uma humilhação completa.
Aqui livro do segundo livro dos reis, no capítulo 19, versículo 1, que está escrito assim: E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. E entrou na casa do Senhor. Então, essa viúva, ela procurou Eliseu, o profeta. Ezequias entrou na casa do Senhor. Essa é a melhor coisa que tu pode fazer com esse teu problema hoje. Isso é a melhor decisão que você pode tomar hoje, para a casa do Senhor, sabe? Aceitar Jesus, mudar de vida. Eu sei que talvez você tenha procurado esse vídeo aqui querendo mudar a sua vida financeira, e Deus está falando também: eu quero mudar o seu espiritual, para você não ter mais problemas financeiros. Porque às vezes tem problemas financeiros que são espirituais também. Às vezes o inimigo se levanta no seu trabalho, você não consegue ficar em emprego nenhum, e você tem que ficar mudando de emprego toda hora, porque sempre o inimigo se levanta, e ele sempre vai se levantar, ele nunca vai deixar você em paz. Você só vai ter paz com Jesus. Às vezes, essas mudanças de apartamento, mudanças de casa, mudanças de emprego, você não acha que isso é algo normal? Não é normal. O inimigo se levanta porque ele tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. O inimigo se levantou aqui na vida dessa viúva, usando os credores, porque ela tinha uma dívida, e aquela dívida precisava ser paga. E quem tem dívida, a dívida precisa ser paga. Mas assim como Deus, ele aumentou o azeite daquela viúva, multiplicou, né? E um dia ela estava falida, um dia ela ia perder os filhos, um dia ela ia perder tudo. Porque ela já estava viúva, ela já tinha perdido o marido, né? Que era a base da família, né? O esposo, o pai. Aqueles dois meninos, vou falar aqui que 2 filhos. Ela já estava viúva, já estava sem o pai das crianças, sem o seu marido, sem o seu esposo, já estava sem a base familiar. Mas o esposo dela tinha obras diante de Deus, sabe? Assim como Ezequias tinha obras diante de Deus. E você também, talvez hoje você não tenha obras diante de Deus, mas a partir de hoje você vai ter. A partir de hoje Deus pode te usar. E ela simplesmente procurou Deus, tá vendo? Procure Deus, Deus tem solução. E aqui a solução dela foi resolvida. E um dia ela estava sendo como os filhos dela iam ser levados como escravos, mas Deus mudou totalmente o cenário. E talvez hoje você esteja sendo escravo do inimigo, você esteja servindo o inimigo com o seu financeiro, gastando seu dinheiro em bebida, gastando em drogas. Porque isso é uma escravidão, você não consegue se libertar sozinho, você não é livre. As pessoas do mundo falam: a gente é livre para fazer o que quer, vocês crentes, vivem quadrados, vivem numa jaula, vocês não têm liberdade. A gente tem liberdade sim, porque a gente escolhe, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não gasta nosso dinheiro com isso. A gente tem controle. Deus, ele nos fez livre. Isso é liberdade. Você fazer aquilo que você não prejudica você mesmo, porque bebida prejudica, droga prejudica, você prejudica os outros. Coisas erradas prejudicam, sabe? Jogos também prejudicam. Teve situações aqui no Nordeste, teve pessoas que perderam família, perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo por causa de jogo. Claro que uma coisa não justifica a outra, né? Mas pare de jogar a partir de hoje. Queira um conserto com Deus. E aqui também a respeito de Ezequias, ele se humilhou. Falando aqui a respeito de Ezequias, ele se humilhou completamente. Ele deixou Deus fazer aquilo que só Deus podia fazer. E aquela viúva, ela fez o que ela pôde, até a um ponto que ela pôde fazer, mas depois ela viu que não tinha mais jeito, que era só com Deus. E talvez você vai ter que fazer aquilo que você pode, mas vai ter uma situação, possa ser que você tenha conseguido fazer até hoje, mas a partir de hoje Deus pode te ajudar. A mim, Ezequias também, ele viu que ele não conseguia ir contra o exército de Senaqueribe, mas ele pediu a ajuda de Deus, sabe? Eu tenho guerras financeiras que não é só sua. Às vezes você tem uma empresa e você é sócio. Então, conserte as coisas. Essa viúva aqui, o problema era só entre a família dela. O profeta falou: se tranque, você com seus filhos, porque tem problemas que é com você e com seu marido, problema com você e com seus filhos. Mas tem problema como Ezequias, que era uma nação toda, que é a nação brasileira hoje em dia. Todo mundo precisa orar, todo mundo precisa jejuar, não é só a igreja. Porque tem muitas pessoas também que se levantam muito contra nós, né, contra a igreja de Cristo. Aí quando a igreja ela não ora por você, quando a igreja não intercede por você, você sofre as consequências, como está sofrendo hoje. Muitos crentes não estão orando. E o motivo de tudo isso estar acontecendo na nação brasileira também é por consequência da igreja não estar orando. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas querem crescer, né? Querem ser grandes, querem ser maiores do que Deus. Gastam tempo nas redes sociais, mas não gastam tempo orando.
Então tem coisas que estão acontecendo na nação brasileira que é consequência. Consequência de não orar, consequência de não jejuar. Então, a partir de hoje, peça a direção de Deus na sua vida financeira. Peça a ajuda de Deus, que Ele é fiel para te ajudar, amém? E assim como Ele fez na vida daquela viúva, não vai ser com todos, porque nem todos têm a capacidade de se humilhar e de pedir ajuda de Deus e querer consertar os erros, porque ela viu que tinha um erro ali. A dívida iria fazer os filhos dela escravos. Talvez a sua dívida acumulada esteja fazendo você escrava do seu trabalho. Você tem que trabalhar em 2 trabalhos para pagar dívidas que se acumulou. Deus, Ele tem o poder de mudar isso. Como? Dando novas estratégias. Você sabe fazer bolo, você pode vender bolo do seu trabalho. Sabe fazer comida, você pode vender marmita, fazer uma renda extra para te ajudar. Às vezes você sabe costurar, você pode usar isso a seu favor. Pegar roupas de encomenda, costurar na sua casa, fazer renda extra. Tem coisas que é com a sabedoria de Deus, sabe? Deus vai te dando novas estratégias. Às vezes você sabe fazer um trabalho online, sabe montar vídeos, sabe fazer coisas no Excel, no Word, no PowerPoint. E Deus, Ele pode usar isso para fazer você ter uma renda extra. Às vezes você sabe trabalhar como babá, você sabe trabalhar com crianças. E às vezes Deus pode usar esse dom seu para fazer você ganhar mais dinheiro. Tem coisas que é a gente que faz, sabe? É a gente que procura, como ela aqui. Ela teve que procurar Deus porque não tinha como ela resolver. Mas Deus, Ele deu uma estratégia, falou, pega vasilha emprestada. Como a tua vasilha, tu só tem poucas vasilhas, tu vai precisar de mais para multiplicar. Então tem coisas que Deus Ele vai precisar de mais pessoas para te ajudar. Eu estava lendo um estudo aqui sobre Pedro, né? Pedro, ele lançou as redes. Aí ele lançou. Aí quando ele lançou as redes, ele obedeceu. Aí Deus, Ele falou assim no meu coração, lance as redes, eu me obedeço. Aí eu obedeci. Aí Deus falou assim, vai ser tanto peixe que tu vai precisar de ajuda para pegar. Pedro precisou de ajuda, ele chamou os outros pescadores para ajudar ele a pegar, porque era muito peixe. Então a bênção não foi só para ele, foi para ele e para os companheiros dele. Então a bênção não vai ser só para você. Aqui, ó, eu vou estar precisando de uma bênção para ela e para a família dela. Deus tornou ela uma grande empresária. E o profeta falou assim, vai lá e vive, vender tudo, paga a sua dívida e viva do resto. E você vai pagar a sua dívida e você vai viver do resto, mas não do resto do homem, vai ser do resto de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele está te dando uma estratégia nova, uma estratégia diferente. Assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para minha vida financeira, Deus? Me usa o meu financeiro para ser usado na tua casa. Tem um testemunho do irmão aqui que eu acho lindo. Ele ajuda aqui na igreja que eu estou. Ele vende melancias, vende frutas. E todo domingo de manhã ele envia uma melancia grande para as crianças, sabe? Ele enviou uma melancia grande, uma melancia boa, a melhor melancia que tem ele envia. Mas ele envia para a obra de Deus. Ele é um empresário. Ele poderia, não vou dar nada para a obra. Ele envia uma melancia grande, a maior que tem e a melhor. Ele fala, toda vez que eu vou orar, quando eu oro com as crianças, eu oro com todo mundo, eu apresento esse homem, esse senhor, que eu nunca nem conheci ele, porque ele nem aparece. E às vezes a gente não aparece. Essas pessoas que fazem as coisas para Deus com amor, elas não aparecem, elas não querem aparecer, sabe? Elas querem realmente que Deus apareça. E eu acho assim, ele dá a melhor melancia, a maior e eu acho que é a mais doce, que ele entende, né? Já que ele vende. Eu disse, meu Deus, que homem, que exemplo. E eu oro por ele, não sei nem quem é ele, nunca nem vi, nunca tive a oportunidade, porque na hora que eu chego na igreja, ele nem tá, ele já tem às vezes deixado a melancia lá, porque ele acorda cedo. Então aquilo que você faz pra Deus, o marido dela aqui, ele ajudava, ele era um dos filhos dos profetas, então ele fazia obras de Deus. Então era alguém que era conhecido diante de Deus. Aí ela falou assim, olha, ela se falar com Eliseu, porque Eliseu simbolizava Deus naquela época. O profeta, ele era tipo um símbolo de Deus hoje em dia, tipo assim, ela foi até o profeta, você tem que ir até Deus em oração, porque o véu do templo foi rasgado, tem como você orar, você pedir ajuda de Deus. Ela, Senhor, me ajuda nessa situação. E ela chegou até o profeta, ela falou assim, olha, o meu marido era filho dos profetas, ele tinha algo, ele fazia algo para Deus, ele não era alguém que não queria fazer nada para Deus, alguém preguiçoso, ele fazia algo pro Senhor. E eu estou com uma dívida aqui porque ele morreu e eu não sei como pagar. Ela não sabia, Deus sabia a estratégia. Você acha que Deus já não sabia que essa mulher ia procurar ajuda dele? Você acha que Deus não sabia que ela estava endividada? Você acha que Deus não sabia que isso aqui iria acontecer, que Deus iria multiplicar o azeite? Você acha que Deus não sabia? E você acha que Deus não sabe o que você está passando? Você acha que Deus não sabe que Ele está te dando uma estratégia nova, que Ele está abrindo a sua visão, abrindo a sua mente? Por exemplo, tem pessoas que vendem produtos de limpeza, tem pessoas que vendem Avon, vendem Natura, vendem tanta coisa.
pra conseguir uma renda extra, vende presilha de cabelo, vende Xuxa, vende qualquer coisa. Tem pessoas que fazem até artesanato. Eu tenho uma Xuxa aqui de artesanato, deixa eu ver se eu acho. Ó. Tem pessoas que sabem fazer isso aqui. Você pode fazer pra vender, você pode fazer pra ter uma renda extra. Tem gente que sabe fazer arte com bolsa, tem gente que sabe fazer coisas com panos, por exemplo, essas toalhinhas aqui, ó. Gente, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Tem o meu nome aqui, mas não vou mostrar. Eu ganhei isso aqui e eu achei a coisa mais linda, que dá pra você usar pra chorar. Glória a Deus. Aí Deus recebe e eu ganhei de presente, né? E essa pessoa, ela sabe fazer isso. Você pode usar pra vender na igreja, vender no trabalho, vender qualquer coisa. Às vezes você sabe montar cesta de chocolate, que coisa mais linda e romântica. Venda cesta de chocolate. Tem gente que sabe, é tanta da coisa, tantos usos. Aí quando tipo, a economia é grande, sabe vender roupas, mas contanto que você venda com preço justo, sabe? Deus, ele tá falando através da sua palavra que ele quer aumentar a sua renda. Aqui, ó. Ela disse, Deus, né? Através de profeta, o que é que você tem em casa? Ela disse, você não tem nada. Se não, ó, esse ser não. O que é que você tem na sua casa? Eu, quando comecei esse canal aqui, o que eu tinha, né, eu tenho, era uma lousa, como eu mostrei, o apagador e a caneta, né? Aí eu tenho um celular e tenho um notebook. Então Deus ele vai usar o que você tem. Tem uma Bíblia, tem o quê? Oração, tem palavra, tem jejum. Então Deus vai usar o que você tem. E através daqui dessa palavra ele falou assim, pegue, como ela tem azeite, o que Deus pensou, né? Ela tem azeite, eu vou multiplicar o azeite, eu vou multiplicar o que ela tem. Então você tem uma empresa, Deus quer multiplicar a sua empresa, quer fazer mais. Mas aí você vai ter que se humilhar para Deus te dar uma estratégia nova, diferente. Como é que Deus vai te dar algo novo se você não se humilha? Você vai ter que se humilhar, você vai ter que mergulhar. E aqui, aí quando ela disse que ela tinha, Deus deu a estratégia, falou assim, olha, vou ter que multiplicar esse azeite, já o que tu tem, vou multiplicar o que você tem. Aquele homem da melancia, por exemplo, que ele leva a melancia para a igreja, com certeza Deus multiplica para ele. Não tem ninguém que não faça nada para Deus, que Deus ele não multiplique, Deus não faça nada. Deus ele não é um Deus miserável. Deus ele é um Deus recompensador, galardoador daquele que o busca. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem crê que ele existe precisa crer que ele é galardoador, que ele recompensa. E Deus, ele, se você crê em Deus, ele vai te recompensar e vai te presentear, que você crê que ele existe. E não são todo mundo que são cristãos que creem na existência de Deus. Às vezes tem uma incredulidade, é uma incredulidade muito grande. Então, a partir de hoje eu obedeço a voz de Jesus. A mim eu obedeci. Falei, eu acho que eu não tenho tempo para ficar gravando, não sei nem tudo da Bíblia, mas eu obedeci a voz de Deus e eu obedeço a voz de Jesus. Faça aquilo que Deus, faça assim, Senhor, a partir de hoje, quando você for orar, quando você for dar esse mergulho aqui, fala, Senhor, o que é que o Senhor quer multiplicar na minha vida? Às vezes ele quer multiplicar o seu ministério. Tem gente que tem dons de pregar, tem dons ministeriais de cantar, mas a pessoa não pede um dom espiritual, não é batizado com o Espírito Santo. Isso é uma falta de compromisso terrível. Porque já que você tem o dom de cantar, peça a Deus batismo com o Espírito Santo, peça dons espirituais para Deus te usar novo. Enquanto você estiver cantando ali, ó, Deus vai te usando em profecia. Peça a Deus para desenvolver os seus dons. Você sabe ensinar, sabe pregar, sabe limpar. Peça, você tá limpando ali, passa, Senhor, me use em profecia. Quando eu estiver limpando aqui, aparecer alguém aqui que o Senhor venha me usar. Aí você tá limpando na casa de Deus, aparece uma pessoa assim, Deus te usa. No estacionamento também tem pessoas que ficam com o porteiro, né? Ficam olhando a igreja. Então não fique só ali de vigia parada que nem uma estaca. Peça a Deus, Senhor, me dá um dom novo, me dá dons espirituais. Quando as pessoas passarem aqui na rua, quando estiver olhando na igreja, você pode me usar. Queira crescer, como a viúva falou aqui através da viúva. Não pegue poucas vasilhas. Por quê? Porque Deus ele nunca faz pouco, Deus sempre faz muito. Então, use tudo que você tem. Use tudo, as ferramentas que eu tenho. Eu gosto, agora, né? Antes eu não gostava porque eu não tinha compromisso com Deus, mas agora eu gosto de ler a Bíblia, é o que eu tenho, é a palavra. Eu gosto de orar, então eu ofereço o que eu tenho. E também a respeito de ensino, tipo, eu gosto de aprender. Então, já que você gosta de ler, de orar, de ler a Bíblia, e você gosta de aprender, então você já pode ensinar, porque aquilo que a gente gosta, a gente pode passar para os outros. O que você já aprendeu, o que você já sabe sobre Jesus, você já pode passar por isso. Às vezes você tem um testemunho, mas Jesus me ajudou nessa causa, como aqui na viúva. Jesus ajudou ela, que testemunho, minha gente. Os filhos dela iam ser escravos, ela estava com uma dívida, talvez ela só tinha aquele azeite na casa dela, não tinha mais nada para comer. Peraí, coisa terrível. Ela veio na miséria, na desgraça, mas Deus ele mudou o quadro dela. Deus pode mudar o seu quadro financeiro, contanto que você busca Ele, porque para Deus mudar, você tem que buscar Deus. Não adianta você querer que Deus mude sem você buscar.
Deus, ele faz milagres, ele não faz loucura. Estou lendo um estudo de Êxodo aqui, ó. E Deus, ele só abre mar para quem sai do Egito e para quem quer se libertar. Você só quer vitória, você não quer libertação. E Deus, você vai ter que se libertar, você vai ter que querer libertação, você vai ter que querer mudança de vida, de caráter. Porque quando Jesus chega, ele muda. Talvez você não tenha mudado porque Jesus não chegou, porque você não deixa, porque você deixa seu coração endurecido, porque você não perdoa ninguém, porque você não ama ninguém, porque você não quer mudar, porque você quer continuar duro desse jeito, você quer continuar dura, você se levanta contra o seu marido, você se levanta contra o seu esposo, você se levanta contra os seus irmãos, você não quer mudança de vida. Aí como você quer que Deus ele multiplique se você não quer que Deus ele seja multiplicado na sua vida? Você não quer que Deus multiplique perdão, se você não quer que Deus ele age na sua vida, que você seja um instrumento. Assim que Deus fala muito comigo, mude esse seu jeito, minha filha, porque não é porque a sua família é desse jeito que você vai ser. E eu sempre ficava, meu Deus, me ajuda, Senhor. Olha, às vezes eu ficava assim, como é que eu vou mudar se eu não tenho uma referência? Aí o que Deus fez? Deus ele foi colocando pessoas que são referências pra mim, sabe? Pessoas maravilhosas. Inclusive, eu mando pra elas, obrigada por ser instrumento de Deus na minha vida. E Deus abençoe vocês sempre, obrigada por tudo, porque foi por meio de vocês que eu aprendi a ser crente de verdade. Então, ande com pessoas que são crentes de verdade. Se você quer andar com gente abençoada, você anda com gente derrotada. Se tu quer ser um empresário, tu anda com gente que fica pedindo dinheiro a tu emprestado. Anda com gente que já venceu, anda com gente que já conquistou. Ah, mas eu vou fingir ser o que eu não sou. Não, você está estudando com gente que já alcançou. Davi, por exemplo, ele precisou treinar lá com o exército de Saul, ele precisou ir pro deserto. José a mesma coisa, ele estava lá no cárcere, ele estava na casa de Potifar, ele foi, ele subiu as etapas, ele cumpriu as etapas. Então a partir de hoje cumpra as etapas, amém, mergulhe de verdade, queira compromisso com Deus. E ele também fala, então veio ela e fez saber ao homem de Deus, o qual disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Eu fico imaginando, o que é o resto de Deus, né? O que é o resto de Deus? Porque o resto do homem, por exemplo, quando eu vou comer, às vezes sobra um pouquinho de comida, né? O resto, a gente joga no lixo. O resto da gente não presta pra nada. O resto da gente a gente joga no lixo. Mas o resto de Deus ele é o criador do universo. Não dá nem pra contar o que é o resto de Deus. Não dá pra você contar. Eu acho que o resto de Deus é o mundo todinho. O resto de Deus, o que é Deus, ele é o criador. Então, às vezes, o que é pouco pra você, pra Deus, ele é muito, sabe? Deus, ele multiplica, como ele multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. A partir de hoje, viva do resto de Deus. Eu sei que muita gente não vai entender o que é resto de Deus. Sabe o que é resto de Deus? É tipo assim, ó, aquele pouquinho do azeite virou uma empresa. Porque tem pessoas que pensam que resto de Deus é o que é lixo, resto de Deus é qualquer coisa. Não, irmãos, Deus ele é grandioso, ele é poderoso, amém? Então, fica com essa palavra em nome de Jesus. E o resto de Deus, vamos supor, o resto de Deus dá pra comprar o mundo todo. Deus ele é mais rico do que os maiores empresários que já existem na face da terra. Então, o resto de Deus, ele é maior do que o mundo todo. Aquilo que é pouco pra você, aquilo que é resto pra você, pra Deus não é. Deus ele pode multiplicar. Às vezes pra você, o seu marido não presta, o seu marido é resto. Mas nas mãos de Deus, Deus pode transformar ele, pode fazer ele um grande pregador, um grande cantor. E você testemunhou do quanto Deus ele é fiel, amém? Pra você é resto, mas pra Deus é uma empresa. Pra você é pouco, mas pra Deus é uma empresa, pra Deus é um novo negócio, pra Deus é muito. Ah, mas eu tô falida. Ela também estava falida. Ela não tinha como pagar aquela dívida, mas Deus multiplicou. Deus vai multiplicar se você mergulhar. Que Deus te abençoe. O resto de Deus dá pra comprar o mundo todo. O resto de Deus dá pra você fazer muita coisa. O resto de Deus é como se fosse todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro que já existiu, todo o dinheiro que vai existir. O resto de Deus é maior do que tudo que é do homem. Amém? Deus te abençoe. E ele falou que eu vivei do resto. Do resto é o que? Ela vendeu, pagou a dívida e viveu daquilo que sobrou do que Deus multiplicou. E você vai viver daquilo que Deus multiplicou. O resto de Deus é o que Deus multiplicou. Deus ele não multiplica pouco, Deus ele multiplica muito. E ela de fato se tornou uma empresária. E talvez essa situação você está falindo, mas Deus tem o poder de transformar. Não estou falando que todos vão ser empresários, estou falando que Deus ele é capaz de mudar o seu quadro e a sua situação, e você vê a mão de Deus nessa situação, você vê a mão de Deus.
que a mão de Deus ela consegue resolver todas as etapas. Ó, ela era viúva, precisava de um apoio familiar. Ela tinha 2 filhos que iriam ser escravos e ela tinha uma dívida. Deus resolveu o problema dela, resolveu o problema dos filhos, resolveu o problema do credor e ainda fez com que ela vivesse do resto, daquilo que sobrou e vai sobrar, não vai faltar, vai sobrar em nome de Jesus, para você e para sua família. Não vai faltar mais nada, vai sobrar, porque com Deus não falta, com Deus só sobra. Deus te abençoe.